você pode gerar mais mal do que bem. Por quê? Porque pensa o seguinte, eu troco um gene, e aí eu tenho um filho. Esse gene vai passar para frente? A resposta é sim. Então, quer dizer, eu estou perpetuando na espécie uma modificação genética que eventualmente pode ser deletéria. Às vezes ela até pode ser deletéria porque ela é boa. Olha que coisa curiosa. Então, por exemplo, recentemente eu escrevi, agora vai ser em setembro, publiquei um artigo lá na minha coluna na Folha de São Paulo sobre as possíveis maneiras como a humanidade pode acabar. E uma das formas, assim, é uma área que eu conheço, falo com as pessoas, blá, e uma das formas é assim, a taxa de fecundidade está caindo. Então os humanos estão se reproduzindo menos. Apesar do mundo estar chegando em 8 bi, o que a gente está fazendo é envelhecendo e diminuindo. Agora pensa o seguinte, imagina que a gente começa a editar gene bastante, até o ponto da gente gerar uma subespécie diferente da nossa, com a qual a gente não se reproduz. A partir do momento que a gente não se reproduzir, a gente vai ter uma segunda espécie. Imagina que a nossa espécie, seja qual for a razão, ela começa de fato a acelerar essa curva de redução na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor, ou na verdade pela falta do amor, entendeu? Então isso é muito possível. Não que eu acho que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu acredito piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar. Pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já subiram, então entrar em extinção. Por que raios? Que essa aqui não. Eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né? Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da relação com o ambiente, a adaptabilidade humana não é tão alta. Como assim, cara? A gente simplesmente espalhou pelo planeta inteiro. Então tem 8 bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Você já viu? Você tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada. Entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ataquear por 1 bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja, mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Tô enchendo teu saco, Álvaro. Não, eu adoro que você me enche o saco. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar, sabe assim, sistemicamente, vai falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a pau, mas não tá nem entre as 1000. A gente não teve tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo. É isso que é o Eu negócio. acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que eu quero dizer. Somos muito sensíveis. É uma puta do organismo frágil. Bem, a gente é muito sensível, mas, pô, a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir a sensibilidade. Cara, mas e o vírus? Eu acabei de tomar a vacina, por exemplo, né? Sim, concordo, mas... Mas se soltar assim, você ali na Amazônia, já era, você morre em 2 dias. Tá, pô, mas só que eu não tô, né? A gente evoluiu pra não estar sozinho. Tá bom, né? Isso é uma grande verdade. Você criou uma condição pra você. Mas eu ainda assim acho que a gente é mais sensível. Por exemplo, se você pegar os micro-organismos, assim, a capacidade... Cara, tem micro-organismo que existe simulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? Cara, é um nível de resistência absurda, cara. Absurda. Uma capacidade de proliferação em muito pouco tempo surreal. Então, assim, isso olhando... E aí você olha em perspectiva, tipo, esses 99% são todos multicelulares. Todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares, para começar, entendeu? Então, você olha em perspectiva, você fala, cara, a gente é uma espécie ultra multicelular, altamente complexa, frágil, tanto que a graça da saúde é justamente assim, cara, puta espécie frágil, você ser forte, cara, é a coisa mais difícil do mundo, porque a porra não é uma espécie muito frágil. E aí, entende? Aí, por que essa espécie não vai acabar? É muito difícil imaginar isso. Mas principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente, é uma espécie que além de tudo está declinando. Isso é fato, a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá, se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal, e a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja,
morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo E de a partir do civilizatório. cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Ou seja,